Muito boa noite, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a área da ira implosiva, a sexualidade, a ansiedade. Meu nome é Max. Que bom que você está aqui, hein? Gente, eu estava ali olhando para o esboço aqui, semana 26. Você está feliz por isso? Vamos aplaudir você agora, né? É isso aí. Só mais 4. Quem diria, hein? Quem está aqui desde o começo, levanta a mão aí. Ó, olha só, volta aí para você se empolgar. Aleluia. É isso aí. Nós temos que começar jornadas, mas melhor que começar nós temos que terminar jornadas. Amém? Nós somos impulsionados por essa igreja, por esse ministério, talvez por pessoas que estão aí junto com você, do seu lado, a sempre continuar nessa caminhada, nesse processo. É muito bom mesmo nós estarmos juntos aqui nessa noite mais uma vez, para aprender mais um pouco, receber mais um pouco, fazer mais algumas coisas, tomar mais algumas atitudes, para que o nosso processo possa terminar da melhor maneira possível. Então vamos lá. 7ª decisão ainda, reparar. Eu me disponho a reparar. Pai, nessa noite fale o nosso coração mais uma vez. Nós estamos aqui porque compreendemos, ó Deus, a importância, a relevância de estarmos aqui para nos tornarmos alguém que o Senhor planejou, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos hoje nos aproximar um pouco mais da imagem e semelhança que nós somos criados, da Tua imagem. Que o Senhor faça outra vez nessa noite, abrindo nosso entendimento e fazendo com que os nossos corações se voltem mais um pouco para o Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, versículos 12 e 13 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu grifei algumas coisas aqui no meu esboço sobre esse texto. O texto diz assim que nós devemos nos revestir de profunda compaixão. Por que Jesus chega num cenário onde tem uma mulher que, de acordo com a lei, ela deve ser apedrejada? Então, se é sobre lei que os fariseus falavam, estava tudo certo. E por que Jesus chega num cenário e ele muda toda aquela atmosfera com uma frase? Porque ele foi tomado, ele carregava profunda compaixão. Jesus nunca olhou para mim, nunca olhou para você, não olhou para a mulher adúltera, não olhou para Zaqueu com a visão e a lente da lei. Ele olhava com a visão da profunda compaixão. Se nós temos que ser como ele, olhar para as pessoas a partir da ótica de Deus, nós temos que olhar para elas com profunda compaixão. O detalhe é que não é só compaixão, é uma profunda compaixão. O texto vai dizer que nós temos que nos revestir de bondade. Então, se o nosso coração olha de forma negativa para alguém, com o mal governando nossas emoções, está tudo errado, porque nós temos que nos revestir de bondade. Eu vi alguém dizendo isso em algum livro que eu li um tempo atrás, que se uma pessoa faz uma coisa ruim com você e você revida, antes era uma pessoa má, mas quando você revidou se tornaram 2 pessoas más. Você tem a escolha de dar a outras pessoas o diferente do que elas estão entregando para você, por conta de se revestir com bondade. Humildade. E aí o texto vai dizer que nós temos que perdoar porque o Senhor nos perdoou. Isso é uma verdadeira humildade. Nós que reconhecemos que também não éramos dignos, não merecíamos, mas Ele foi lá e morreu por nós, pagou o preço por nós, resolveu a nossa dívida. E agora, com muita humildade, nós fazemos isso com outras pessoas. Nós liberamos essas pessoas das nossas emoções. E por fim, ele diz que nós temos que ter ainda mansidão e paciência. Ou seja, aquela coisa, né, que do lado de fora transparece que você de fato está ruim. Temos que ser governados pela mansidão. E a paciência, eu gosto de pensar aqui, vai ser uma boa palavra para essa introdução, porque nós vamos falar hoje sobre reparações. Reparações envolvem conversas,
envolvem processos, envolvem pedido de perdão, liberação de perdão. E a paciência é uma das coisas que talvez você vai precisar exercitar muito, porque ao perdoar alguém não significa que a pessoa vai mudar prontamente. Talvez ela nunca mude, mas vamos pensar com abundância, talvez ela demore um pouco, ou talvez ela mude instantaneamente. Mas você vai precisar exercer esse fruto do Espírito chamado paciência. Porque talvez ao você pedir perdão, ao você se arrepender, imaginando que na hora está tudo resolvido, talvez nada aconteça. E muitas vezes nós, porque fazemos o nosso papel e nos arrependemos, a gente diz, agora você vai ficar olhando com essa cara para mim? Já tem um mês que eu te pedi perdão. E as pessoas não são obrigadas a começar novamente a nos tratar bem porque nós nos arrependemos. Cada um vive o seu processo. Você está vivendo isso esse ano no 30 semanas, sim ou não? Cada um tem um processo. Talvez lá no seu grupo de partilha você vê como pessoas evoluíram, outras não, e cada um tem um processo. Cada um tem um processo. Não significa então, guarde isso na sua mente, que ao você pedir perdão para alguém, automaticamente aquela pessoa volte a ficar normalmente assim, normal com você. Pode ser que não, pode ser que sim, mas cada um tem um processo. Lucas 6,31 vai dizer, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Ou seja, bem simples e prático esse texto aí, né? Por que eu devo fazer reparações? Talvez você já está perguntando sobre isso aí. Fazer reparações, querido, prepara o caminho para um futuro livre. Sabe aquele momento da nossa vida onde todo e qualquer ambiente que nós entramos, nós temos que atravessar a rua, sentar do outro lado da mesa, disfarçar o rosto, não olhar para aquele lado, porque tem alguém ali que nós não temos alguma facilidade de relacionar, mas temos um problema. E aí nós temos que evitar ambientes, condições, pessoas, porque nós estamos nos encontrando com o nosso futuro daqui a pouco. Hoje, 2020 é futuro, daqui a pouco 2020 é presente. O Natal é futuro, daqui a pouco o Natal é presente. E mais uma vez você vai estar, talvez com a sua família, mais uma vez você vai estar com aquela pessoa. E aí se você não fazer uma reparação agora, o Natal daqui a pouco vai chegar. E aí seu presente, que era futuro, quando você está ouvindo essa mensagem hoje, vai estar lá dizendo, oi, cheguei. E você vai dizer, mais uma vez, mais um final de ano, mais um ano eu passei sem resolver esse problema de novo. Então, querido, não espera o futuro chegar para você dar de cara de novo com ele e dizer, meu Deus, mais uma vez eu estou diante dessa pessoa, dessa situação e não resolvi nada. Comece a partir de hoje pensar, refletir e mais do que isso, porque essa mensagem vai falar sobre isso, tomar atitudes. Amém? Como fazer então reparações? Vamos lá para os princípios práticos. É 40 minutos que eu tenho aqui? 30, 20, 45, 6? 40. 40 mesmo? Estou brincando. Primeiro princípio aí, tenha a atitude correta diante de Deus e das pessoas. Lucas 6,37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Uau! Receber perdão de Deus é condicional. Qual é a condição? Perdoar. Se a Bíblia vai dizer, não consigo perdoar um irmão a quem eu vejo, como eu vou receber perdão de Deus quem eu não vejo? Como que eu consigo viver um relacionamento tão profundo com Deus em relação aos meus arrependimentos? Deus, perdão, mais uma vez, falhei, e eu não consigo transmitir isso para as pessoas. Queridos, não perdoar as pessoas sabendo que eu fui perdoado por Deus. Quantos foram perdoados por Deus aqui? Primeiro fazer essa pergunta. Você sente que você foi perdoado, amém? É egoísmo não darmos um próximo passo. Se o perdão de Deus parou em mim e não se estendeu para outras pessoas, tem alguma coisa errada, é egoísmo. E você sabe que o 30 Semanas é um ministério que vai empurrar você para rodas, para comunhão, para perto de pessoas, para conexão de relacionamentos mais uma vez. E talvez começou o ano, você nem pensou em algumas coisas e Deus já está plantando essas na sua mente agora. E se prepare para que coisas que você achou que estivessem resolvidas
surjam hoje na sua mente para que você ainda as resolva. Ainda esse ano é ano de conquista. E nós vamos conquistar também emocionalmente, vamos conquistar novamente alguns relacionamentos. Vamos restaurar, restabelecer, construir pontes, amém? No perdão foi trabalhado o nosso coração, então agora é a hora da ação. Nós já passamos pelo passo do perdão. Nós estamos agora numa reparação, então agora nós temos que agir diante de tudo aquilo que nós já ultrapassamos, já vencemos, memórias que nós escrevemos, talvez você já leu ou não sei, para o seu confidente, mas nós precisamos agora que discernimos a nossa história, sabemos talvez quase tudo, começar a agir. Segundo, porque como fazer reparações? Faça uma lista de reparações. Quase todo mundo quando vira ano, né, ali no meados de 20 e poucos de dezembro, começa a pegar os papeizinhos e colocar os objetivos e alvos para o ano seguinte. Quantos fazem isso? Nossa, vocês não fazem? Nossa, geralmente é tão normal isso, né? Nossa, estou surpreso. Nem vou continuar o exemplo. Ninguém faz? Hoje não é a lista dos planos que você vai fazer, hoje é a lista das pessoas e situações que envolvem essas pessoas, que ou você precisa pedir perdão ou você precisa perdoar. Tem um campo aí na sua apostila, não tem? Pessoas e situações que feriram você. Aí tem aí os numerinhos, do lado tem a situação. Se você quiser começar a fazer agora, ou pelo menos colocar um aí, para te lembrar que você tem que continuar depois, fica à vontade. Caso não, sai daqui, gasta um tempinho e faça isso. Gente, a sua vida vai estar completamente satisfeita quando você olhar para essas duas listas, as que feriram você e a que você feriu, e você não lembrar nenhum nome para colocar aqui. Eu trabalhava nessa fábrica aqui do lado, a TI, e eu lembro que eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, do nada um dia eu estava lá na linha de produção, passa uma pessoa e era o abusador. Falei, meu Deus, o cara trabalha aqui. Não é possível, cara. Enfim, e aí aquele negócio na cabeça, eu já fazia 30 semanas na época, já tinha esse entendimento. E agora, preciso resolver essa parada e tal. Passou um pouquinho de tempo para resumir a história. A gente vai avançar aqui, vou contar um pouco mais depois, mais para frente. Eu ia me casar. E aí a gente, meio próximo ali do meu casamento, minha mãe, a gente morava nesse apartamento que eu cresci, nesse lugar que eu fui abusado. E o vizinho esse cara morava embaixo do nosso apartamento ali. E aí a gente mudou, saiu, aí passou um pouquinho de tempo, eu fui casar, eu falei, eu tenho que procurar um lugar para morar, né? E eu não sabia muito detalhe, minha mãe cuidava disso. O apartamento era nosso, eu tinha que comprar a parte dos meus irmãos. E aí nessa de comprar a parte dos meus irmãos, eu falei, mãe, mas tem que tirar lá, o inquilino, alguém que está morando lá. Ele falou assim, você sabe quem que é, o fulano. Eu falei, hã? Era o cara, o abusador. Ele trabalhava comigo, mesma fábrica. Ele morava no apartamento que eu morei a vida inteira. Eu nem sabia que minha mãe tinha alocado para ele. E agora eu tinha que negociar essa saída dele para minha entrada, etc. E aí, esses processos, de ter que se encontrar novamente, ter que conversar, porque eu não me colocava nessa condição. Dava oi de longe na fábrica, porque eu nunca tive essa dificuldade assim de ser antipático e tal. Então pelo menos a simpatia de um oi, e aí beleza, isso eu tinha. Mas eu lembro o dia que precisei começar a colocar nome e dizer, esse cara aqui eu preciso perdoar, porque há uma ferida dentro de mim, que foi ele que causou. E aí chegou a data do meu casamento. A gente se casou. Ele já saiu, beleza, a gente conseguiu resolver tudo lá. E aí eu fui viajar para a lua de mel. Fiquei 8 dias fora, casei num sábado, fiquei até o outro domingo. Aí voltei na segunda-feira, como todo recém-casado eu acho inexperiente, era o meu caso. O que sobrou de dinheiro, porque a gente tinha pagado tudo no casamento e comido camarão até vomitar quase lá em Natal.
o que sobrou de dinheiro a gente foi fazer a primeira nossa compra. E a primeira compra, você não lembra de detergente, de sabão em pó. Você quer comprar Danone, chocolate, aquele sonho de deitar na cama, né, e comer bobeira. Cara, eu tô casado, aquele negócio todo. E a gente fez isso, gastou nosso dinheiro com uma compra, porque estava tudo pago. Minha esposa, ela não voltou a trabalhar prontamente, eu sim. Na segunda-feira eu estava aqui trabalhando. Estou lá de boa, volto, aquele primeiro almoço, terça-feira vou trabalhar, no meio do expediente minha esposa me liga. Amor, falei, oi, cortaram a luz. Falei, Jesus Cristo, o que aconteceu? Ah, nem sei. Cheguei do trabalho, parei lá na administração, fui perguntar. Não, isso aí é direto com a Bandeirante, já fui ligar. Então, tem 3 mensalidades aqui em aberto. Quem que morava lá antes? Respira fundo, beleza, arranca tudo da geladeira e leva para casa da minha mãe. E vamos tomar banho na casa dela, morava próximo e tal. Quarta-feira, quinta-feira, liga o telefone, lá no trabalho. Oi, amor, cortaram a água. Falei, o que aconteceu? Não, isso eu fui perguntar aqui, tem 3 condomínios pendentes. Como era atrelado, cortaram a água. Ele morou 3 meses antes de mim lá. O abusador. Liguei para o meu pastor na época, o pastor Tom, que fez meu casamento, que cuidava de mim, que estava andando muito próximo a gente. Ele falou, filho, a sua esposa, a sua família, já aprende isso agora, não pode pagar pelo erro de uma outra pessoa. Você vai ficar no cheque especial, mas você vai tirar esse dinheiro, pagar essas contas e dar para a sua família o que ela merece. Porque você e nem a sua família podem sofrer pelo dano que alguém está causando para você. Eu já estava feliz com todo esse conselho, eu falei, beleza, vamos lá, fico negativo, mas eu volto meu presunto, meu Danone, vai voltar tudo para casa, eu vou tomar banho de novo em casa. E ele falou, mas só mais uma coisa, você precisa conversar com esse cara. É aquela história lá? Eu disse, pastor. Ele disse, então, chegou a hora de você aproveitar e não tratar só aquele assunto dos 9 anos de idade. Agora é hora de você perdoar tudo de uma vez. Aproveita para que não tenha mais um evento, que cada vez que acontece mais um evento, vai ficando mais difícil. Quanto mais ele faz coisa ruim para você, você mais se distancia dele. Então não espera a próxima decepção com ele acontecer. Aproveita que já tem 3, que já é o suficiente, e resolve essa parada. Ele olhou para mim, eu lembro até hoje, ele disse assim, você já não é mais um menino solteiro aventureiro, você é um pai de família, você é um marido, você é um homem, então vai e faz isso. Você tem condição de fazer isso. Porque tudo que você vai dar para ele, você já recebeu de Deus. Perdão, perdão. E eu lembro, queridos, de como foi essa conversa. Eu lembro de como eu estava leve naquele dia por entender uma coisa simples, mas que para nós é tão complicada. Porque o problema de se perdoar é que nós achamos que a dor é maior que a libertação que nós vamos receber. Mas a Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos não tem nem noção, não tem nem condição de se comparar ao tamanho do peso de glória que Deus quer revelar nas nossas vidas. E nós, infelizmente, continuamos a pensar que a dor que nós sentimos, a ferida do que causaram contra nós é maior do que o resultado dessas resoluções, dessas separações. Querido, não se compara o que vai acontecer a partir do momento que você liberar essas pessoas. Você está achando que é muita coisa para você perdoar. Pode ir tranquilo. Porque a pessoa pode não mudar, mas quando você muda, tudo muda à sua volta. É a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, talvez com as mesmas feridas, mas se você liberar essa pessoa, nunca mais você vai ser o mesmo. Todas as vezes que eu falava de abuso, que eu falava de perdão, que eu falava desse tipo de assunto, eu chorava, me quebrantava, emocionava. Hoje não tem por que me emocionar, chorar, não tem, porque eu sou livre. Eu deito a cabeça no travesseiro e não tem mais a dor, não, é uma cicatriz. É uma ferida fechada. É uma marca que ficou, mas... E o bom de tudo isso é que eu nem lembro mais como que era tão doloroso assim. É gostoso hoje ter uma mensagem. Queridas, as pessoas fizeram sem saber ou fizeram sabendo.
mas o que elas não sabiam é o que elas fizeram com você te daria uma mensagem, te daria um testemunho, te daria propriedade para falar de alguns assuntos. E se nós estamos aqui dando algo para você, é porque nós também um dia estávamos aí, recebendo algo de alguém. Então, querido, se você recebeu de Deus, você pode dar para quem for. Amém? Está com coragem para escrever essa lista? Mais ou menos. Terceiro, busque encorajamento. Então, se está sem coragem, a hora chegou. Vamos lá. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Você tem uma pessoa do seu lado aí, uma na sua frente, uma atrás de você, para te motivar a dar esse passo. Reinaldo estava aqui agora compartilhando conosco o seu processo de reparações, de conversas difíceis. Quero te dar uma dica aqui, eu esqueci de anotar, mas eu lembrei, graças a Deus lembrei. Tem um cara chamado David Gibbons, ele escreveu um livro chamado Shelotes, ele já veio aqui na igreja, um oriental assim. Ele fala que quando você vai ter uma conversa difícil, Deus deu para ele uma estratégia. Quando você vai ter uma conversa difícil, prepare uma mesa, de refeição mesmo, para aquela conversa. Gente, eu posso dizer para você que isso aqui é uma das estratégias que mais dá certo. Eu não sei você, mas eu amo estar ao redor da mesa, eu amo bater papo, eu amo conversar, eu amo perder a hora, eu amo me atrasar para os outros compromissos, porque mesa é uma coisa tão confortável. Foi o lugar que Jesus escolheu, quando Ele ressuscitou, para estar com os seus discípulos. Foi lá que os caras estavam talvez com o cotovelo na mesa, com a mão na bochecha, chorando, dizendo, poxa, Ele morreu. E do nada, Ele entra naquele lugar de porta fechada. A ministração profética da ressurreição de Jesus é que estava tudo fechado, tudo lacrado, mas Jesus entrou. O ambiente da mesa ele é tão convidativo que Jesus entra num lugar que está trancado. A prova de que não existe nenhum coração tão resistente ao amor de Jesus. Ele entra em corações fechados, sim. Ele entra em ambientes trancados, sim. Ele entra em coração de gente que diz que nunca vai querer ouvir quem Ele é. E você pode ativar por conta da sua coragem, da sua postura, da sua maturidade em assumir essas conversas, em topar esse diálogo. Você pode estar ativando salvação na vida de muita gente. Querido, monte uma mesa, prepare um ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhado disso. Mas tenha coragem de fazer isso. Comece a ensaiar na sua casa, olha para o espelho, diga como que vai ser quando eu vê-lo? Como que eu vou ser quando eu a ver? E o que eu vou falar? E como que eu cumprimento? Eu pego na mão, não pego? Vai treinando. Profeticamente começa a visualizar esse futuro, amém? Eu acredito sim, vai ser uma bênção. Você pode chorar, soltar ranho, a pessoa também. Não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser mais do que bom, vai ser libertador. Você vai conseguir se encontrar com aquele eu que Deus está sonhando. Um eu livre, um eu liberto. Amém? Reflita então essa pergunta, responda para você mesmo aí. Você tem se encontrado com o seu confidente, ou seja, você tem falado para alguém, você tem buscado se encorajar através de algum relacionamento, e isso talvez o melhor ambiente seja com essa pessoa que você escolheu para você compartilhar a sua história, falar sobre. Semana passada eu estava ouvindo as memórias de uma pessoa que está fazendo 30 semanas lá em Jacareí. Eu estava lá como confidente dele ouvindo todas as memórias. Maravilhoso. Você poder dar alguma direção, poder ouvir uma pessoa quebrantada, coração arreganhado, querendo ajuda, dizendo como que eu faço isso? Como que é o primeiro passo para isso? E você poder dar destino, orientar as pessoas. Quais reparações você já identificou como sendo necessárias? Seus pais, marido, esposa, filhos, trabalho, alguém lá no seu passado, algum amigo. Quarto, não espere nada em troca. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e maus. Uau! Gente, isso é fantástico.
não é as pessoas que necessariamente vão te recompensar, é Deus que vai te recompensar. Mas Deus recompensa quem? O texto está dizendo, você tem que amar os seus inimigos, fazer o bem para eles. E aqui fala sobre emprestar coisas que você não vai esperar nada em troca. Não vai esperar de volta. Talvez nós estamos falando aqui de uma realidade para alguns, que o assunto é exatamente isso, é grana, é dinheiro, é finanças. Max, eu tenho um problema aqui, uma ferida no meu coração, porque eu me afundei, ou eu não vivo mais o que eu vivia antes, financeiramente falando, porque eu emprestei para alguém e nunca mais voltou. E essa pessoa era chegada, essa pessoa é chegado. E ele disse que pagaria por mês esse valor, e era o que dava para mim, eu comprometia a minha vida, a minha família. Eu deixei de ouvir minha esposa, meu marido, meus filhos, alguém, para fazer isso para alguém, e olha o que fizeram comigo, eu não tenho condições. Deus está dizendo aqui, será que não é hora de você liberar essa pessoa? Porque é só dinheiro que nós estamos falando. E é você que está preso e a pessoa vivendo a vida dela de qualquer forma, talvez sem nem se importar com isso, mas você não. Você é amarrado no seu passado, amarrada nessa história lá de trás. Libera. Se um dia voltar vai ser lucro, mas libera essa pessoa. Libera. Não espere nada em troca. Não peça perdão ou se arrependa com segundas intenções. Eu vou pedir perdão então para ele porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não faça isso não. Eu conheci a história de um jovem que ele se reconectou com os seus pais, nem tão jovem, mas ele se reconectou com os seus pais, quando ele viu a possibilidade dos seus pais morrerem. E ele viu que teria uma condição de herança para chegar na mão dele. Só que ele ficou tanto tempo distante que quando ele se arrependeu, quando ele pediu perdão, quando ele se reconectou com os pais, ele começou, pai, e aí, como que anda a empresa, como que anda a sua história? E ele já tinha feito o caminho, mesmo que de forma mentirosa, ele já tinha feito o caminho. E por conta da distância, ele não sabia como andava as finanças, a empresa, tudo aquilo. E quando seu pai começou a falar, ele se surpreendeu com aquilo. O pai dizia, então, hoje não tem mais nada. Eu só estou devendo, a empresa não sei nem como existe. E aquele menino começou do lado de dentro a dizer, o motivo pelo qual eu fiz tudo isso, agora não faz nem sentido mais. E ele percebeu que ele tinha perdoado por um interesse que, na verdade, ele não tinha nem condição de alcançar mais. Seus pais não morreram como ele tinha pensado. Ele não tinha perdoado como ele imaginou que tinha feito. E agora ele tinha dois problemas, porque agora como que ele ia sair desse ambiente? Como que ele ia se distanciar novamente se ele buscou essa reconexão e agora parecia, aos olhos naturais, estava tudo resolvido? Querido, todas as vezes que eu vou com a motivação errada atrás de alguma coisa, eu não vou encontrá-la. Ou será uma coisa muito efêmera, paliativa, para o momento e a necessidade que eu estou buscando. Daqui a pouco, aquilo está me cobrando de novo satisfação, está me cobrando de novo realização, está me cobrando de novo, e aí eu estou de novo com a minha alma negociando uma outra coisa, porque não é aquilo que eu precisava. O que nós precisamos de fato é de Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Então, querido, você já tem tudo que você precisa para ir resolver tudo que você precisa também. Não faça nada com segundas intenções, amém? Quinto, escolha o momento oportuno. Eclesiastes 3, portanto, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O Max pregou lá hoje, aí você está no carro indo embora aqui com seu marido, então, deixa eu falar um negócio para você. Põe a mão na coxa dele e já... Não é assim, calma. Calma. Sou filho amado de Deus, vencendo a ansiedade, calma. Mensagens assim, para algumas pessoas, a gente sai daqui querendo mudar o mundo. A gente sai daqui querendo ligar para todo mundo. A gente sai daqui porque agita uma coisa em nós, mexe aquilo que está parado, tira o pó de áreas antigas. E nós saímos assim no afã de querer resolver tudo. Não é assim. Você sabe que a coisa certa, feita na hora errada, pode ser um problema ainda pior. Pedir perdão é certo, amém? Na hora errada pode ser uma coisa muito pior do que já está acontecendo. Primeira coisa, ore, pergunte ao Senhor, pergunte a Deus, Pai, quando que é o momento? O Senhor vai preparar
Não faz aquelas orações lá, se você quiser fazer também faz, né? Você é livre. Aquelas orações, não, ele tem que vir de bermuda laranja, o tênis vermelho, ele tem que vir com o boné virado para trás, tem que ser o primeiro passo, o pé esquerdo tem que entrar na igreja, não pode entrar com o pé direito. Aí eu vou entender que o senhor está falando que eu tenho que conversar com ele. Não. Eu conheço gente que é assim, não, eu já orei e falei para Deus, a gente tem que se encontrar naquele lugar, a pessoa nunca foi lá. Você, a começar por você não vai lá para se colocar nessa condição, então... Não, eu já falei, ele tem que ligar para mim, senão ele não vai ligar. Querido, você precisa da sensibilidade suficiente para entender que aquele momento que Deus está criando ali é o momento que você vai. Se é dentro de casa, você não pode fazer isso perto dos seus filhos. Você não pode fazer isso para que os vizinhos saibam tudo que está acontecendo lá. Uma reparação de abuso, traição, seja o que for, dessas coisas mais difíceis dentro de nós, não pode ser feito numa padaria, tomar um café numa cafeteria, não. São ambientes que eles não convidam uma conversa desse tipo. Você tem que selecionar muito bem o lugar, a hora. Se você tem informação da pessoa, o dia que ela está lá mais relax, para você chegar, se aproximar. Algumas conversas em contrapartida precisam sim ser em lugares públicos, com outras pessoas talvez testemunhando, porque se você ficar recluso num lugar escondido, pode acontecer uma coisa ruim, você se coloca em condição de risco. Está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Então, cada um aqui sabe os seus próprios limites, e você sabe que às vezes você os avança também, então, sabendo que você é um filho amado de Deus vencendo, continue vencendo. Mas decida sim ir, se encorajar ou ser encorajado por outros, mas com todo o discernimento e sensibilidade possível. É aqui que eu ia falar do David Gibbons, mas eu falei lá anteriormente, porque eu estou vencendo a ansiedade. E eu caí agora, mas era aqui, eu estou vendo a frase, o nome do David Gibbons aqui agora. Era aqui que você tinha que ter falado, Max, não era lá. Amém. Segue o jogo. Sexto e último, comece a viver as promessas de Deus. Gente, esse texto aqui tem as suas primeiras frases, é o segredo. Diz assim, ó, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você já fez todo o possível? Max, eu já tentei, eu já conversei, não dá, esse negócio de reparação comigo não funciona, eu já fui, fiz, falei, conversei, marquei, agendei, nunca rolou. Você já fez todo o possível. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Quantos querem deixar com Deus a ira hoje? Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um detalhe dessa conversa minha com esse rapaz, com esse homem, no final de toda a resolução, demorou muito tempo para ele pagar, devolver o dinheiro, eu não estava esperando, mas ele me devolveu no momento devido. Eu lembro até hoje que nessa conversa onde eu disse, cara, eu te perdoo, vai lá. Eu só estou falando de uma conta de luz, só estou falando de uma conta de água. E ele sabia, então, ele não era cristão, não sei se é hoje ainda, a gente nem tem mais relacionamento. Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, aquele evento lá da infância eu também estou te liberando. Você sabe o que eu estou falando. Eu lembro que ele ficou em silêncio, ele sabia. Ele balançou a cabeça assim e ele falou assim, na hora que eu fui sair, ele falou assim, só um minuto. Eu estou preocupado, porque eu sei com quem eu estou fazendo tudo isso. Você é um filho de Deus, cara. E gente, eu vou ser bem sincero agora. Bem sincero mesmo. Passou uns 3, 4 meses e esse cara foi mandado embora. E eu fiquei feliz. Não era para você rir. Nós estamos num ambiente de, amém? Mas não era para você rir, de verdade. Mas você é livre. Mas você é livre, né? Detalhe que eu só estou rindo porque você riu, tá? Não tinha esse momento no testemunho.
E eu, depois de algum tempo, eu olhei para dentro de mim e disse, Deus, eu não tinha que ter ficado feliz. Mas eu sou humano. Não corre óleo de unção aqui dentro, corre sangue. Mas esse texto aqui também está dizendo sobre... Por que eu estou contando isso para você? Porque esse texto está falando isso. Deus está dizendo assim, minha é a vingança. A Bíblia diz, e quando a gente fala ai daquele que toca no ungido, a gente pensa que é o pastor, né? Não, todos nós somos ungidos. Eu não estou dizendo que você tem que celebrar alguma coisa, eu estou dizendo que se alguma coisa acontecer, é a consequência que aquela pessoa plantou, mas não é você quem vai gerar tudo isso. Não foi eu que mandei essa pessoa embora. Não fui eu que gerei todo esse mal para ela, mas ela plantou uma realidade do qual ela foi colher o próprio fruto dela. Eu me alegrei erroneamente, eu estou dizendo para você aqui. E depois eu lembro de ter feito essa reparação com Deus. Deus, eu não poderia ter ficado feliz com isso. Mas eu estou sendo sincero, Deus, obrigado aí, né? Foi quase isso. Eu acho que foi isso, na verdade. E eu estava sendo sincero com Deus, e eu estou sendo sincero com vocês. Porque isso também faz parte do processo de recuperação. Eu não estava na profunda compaixão, como a gente começou essa mensagem aqui. Eu estava numa compaixão em aprendizado. Hoje, eu posso dizer para você que eu não celebro mais a queda de pessoas que são contra mim ou fazem contra mim. Hoje eu tenho essa maturidade para saber diferenciar. E me entristeço, na verdade. Me entristeço. Já aconteceu outras vezes. De eu ver pessoas sendo prejudicadas por tentar me prejudicar. Já aconteceu. E eu não fico feliz mais. Eu hoje me entristeço, falo, poxa, queria que ela tivesse um pouquinho de noção e saber que tudo isso, não é porque é o Max, mas porque é um filho de Deus e Deus protege os seus. Vai acontecer talvez alguma coisa que ela não deseja, indesejada mesmo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não está na sua condição fazer alguma coisa para alguém. E eu sei que nós, agora eu vou falar na primeira pessoa, né? Eu sei que eu, virar aqui para eu lembrar, eu consigo às vezes gerar situações, criar ambientes para as pessoas serem prejudicadas. É aquele pezinho que você põe para alguém cair, é aquela história que você vai por trás e conta para alguém, para quando a pessoa passar, alguém dizer, ah, você fez isso, mas não está na minha mão mais. Eu decidi que as pessoas das quais fizerem alguma coisa contra mim, eu lavo minhas mãos, passo para frente, oro e digo, Deus, o Senhor sabe que no meu coração não tem nada. Eu posso dizer para você hoje, querido, depois que eu perdoei meu pai, eu falei muito disso na outra mensagem, por isso que eu não falei nada hoje. Depois que eu perdoei essa pessoa, que foram talvez as duas condições mais complicadas da minha vida. Depois que eu perdoei essas duas pessoas, eu não tenho dificuldade de perdoar nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Eu espero que eu não precise ter que exercitar um perdão nesse nível pela terceira vez. Mas eu disse já para Jesus, Pai, se um dia alguém fizer alguma coisa com os meus filhos, para minha esposa, ou até mesmo para mim, eu estou disposto a perdoar mais uma vez, a reparar mais uma vez, a sentar na mesa mais uma vez, porque eu sei o quanto de dívida que o Senhor pagou em meu lugar. Eu sei quantas coisas eu fiz que também na minha condição eram imperdoáveis, mas quando eu te conheci eu não precisei nem questionar, porque o Senhor já tinha levado sobre si toda a minha culpa, todos os meus pecados. E isso facilita muito a minha vida hoje, lembrar quem eu era, lembrar quem eu sou, lembrar quem Ele fez e o que Ele fez em mim. Isso facilita muito, para que o que vier, eu também possa prontamente liberar, prontamente resolver, prontamente reparar. Fazer reparações, querido, é um ato de obediência. Então nós estamos só respondendo aquilo que Jesus nos pediu. E eu quero terminar com uma pergunta aqui facilitadora para você. Quais são as pessoas e fatos que você precisa reparar essa semana? Porque essa semana, se você deixar solto isso no espaço de tempo, talvez você nunca vai fazer. Então coloque um alvo, coloque uma meta, coloque um objetivo, coloque uma direção, para que você possa, então, em nome de Jesus, fazer com que isso aconteça de uma vez por todas. Amém?